Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Último capítulo do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16 e o versículo 17. Glória a Deus. Eu já ouvi Deus falar aqui através dos louvores, através da coreografia, e Deus vai continuar falando conosco. Queria pregar uma mensagem temática. A mensagem que eu vou ministrar esta noite é uma mensagem temática. E o tema dessa pregação, para você entender, para você poder refletir, é o que houve com os milagres de Jesus. Eu quero que você anote isso na tábua do teu coração. O que houve com os milagres de Jesus. Por que o senhor está dando este tema, pastor? Para você entender onde nós vai chegar. Para você chegar na tua casa e falar: hoje eu aprendi sobre este tema. Isso vai te ajudar. Isso vai ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Marcos capítulo 16 e o versículo 17. E anota esse tema no teu coração: o que houve com os milagres de Jesus. Está dizendo assim, Jesus está falando aqui: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Diga amém. Podemos assentar. Depois você dê aquela linda salva de palma para adorar o Senhor Jesus. Irmãos, o tema é proposital. O que houve com os milagres de Jesus? Eu quero acreditar que eu estou pregando para um povo que crê que a palavra de Deus é a Bíblia. Eu quero acreditar que eu estou pregando para um povo que acredita que este livro aqui, para você entender esta mensagem, você tem que crer que este livro aqui é a palavra de Deus escrita. Você tem que acreditar que este livro aqui ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, esta palavra aqui que você carrega aí, ela foi soprada por Deus dentro dos profetas e dos apóstolos que a escreveram. Para você entender, eu tenho percebido, e não só eu, todos nós, parece-me que os milagres que aconteciam nos tempos bíblicos parece que desapareceram. O que houve com os milagres de Jesus? Essa é a pergunta que eu fiz para mim durante esta semana. O que houve com os sinais de Jesus? Milagres na Bíblia, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, a Bíblia ela é repleta de sinais e de milagres. No Antigo Testamento você vai encontrar Deus, já no capítulo 1 de Gênesis, aquilo é um milagre. Deus olha para o nada e diz: haja luz, e houve luz. Então a Bíblia já começa narrando um milagre, narrando a criação. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem e aquele boneco de barro se tornou um ser vivente. Outro milagre. Depois na história, conforme Deus foi construindo a história de Israel, a história do povo de Deus, você vai encontrar um monte de milagres acontecendo. Milagres com Abraão, milagres com Isaac, milagres com Jacó. Pouquinho antes deles, milagres com Noé, milagres com Enoque, um homem que andou com Deus e depois ninguém o achou mais porque ele foi transladado, Deus o arrebatou. Você vai encontrar na Bíblia, depois que Deus
decide tirar o povo do Egito, Deus mandando pragas no Egito, milagres. Depois na travessia do deserto, quero água, bate na rocha, a rocha brotava água, milagre. Eu quero comer comida, a Bíblia diz que maná, quem já ouviu essa expressão, maná, diga amém. Maná não é um nome, maná é uma pergunta. Maná não é nome, maná é uma pergunta. Quando começou a cair aquela semente, aqueles flocos parecido com neve do céu, o povo começou a falar no idioma deles, maná, maná, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles não sabiam o que era. É por isso que Jesus falou, vossos pais comeram no deserto o pão e morreu, porque eles não sabiam o que estava comendo. Maná, maná é uma pergunta. A Bíblia diz que caía aquela semente, ou aquele flocos, e que aquilo se fazia bolo, que aquilo se fazia pão, milagres. Você vai encontrar na Bíblia Deus abrindo o mar vermelho, fechando o mar vermelho. Ou seja, eu estou narrando para você um monte de milagres bíblicos. Depois, nos dias de Jesus, você vai encontrar Jesus fazendo milagres extraordinários. Milagres ao ponto dele entrar num cemitério e olhar para uma tumba, para um sepulcro, e chamar um homem lá, e o homem estava há 4 dias lá, e falar, Lázaro, vem para fora. Irmãos, se alguém ressuscita depois que acabou de morrer, é uma coisa. A pessoa está 4 dias no cemitério, e alguém entrar lá e dizer, Lázaro, sai para fora, e Lázaro sair, é um milagre extraordinário. A gente encontra na Bíblia Jesus andando em cima das águas. Pastor, aí o senhor pegou pesado. É a Bíblia, por isso que eu perguntei antes, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você encontra na Bíblia Jesus olhando para a tempestade e falando, o mar se aquieta, vento se acalma, e o vento e o mar lhe obedecer, milagres. Como que se não bastasse Jesus então formando os seus discípulos, ele vai falar algo extraordinário aqui, antes dele subir, um pouquinho antes, depois da sua morte, depois de sua ressurreição, naqueles últimos dias que ele passou com os discípulos, aproximadamente 40 dias depois de sua ressurreição, ele chama os 12, chama os 500 que tinha toda a igreja lá, e fala, olha, o que nós lemos aqui, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Glória a Jesus. Eu achei que eu ouvi um glória pentecostal aqui. Vou falar de novo. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Jesus olha para os discípulos e diz, em meu nome vocês vão falar outras línguas. Outras línguas aqui não é só língua estranha que nós falamos, é outros idiomas também. É por isso que em Atos capítulo 2, quando eles falam em línguas, pessoas de outras nações entenderam eles, porque eles foram batizados com outros idiomas. Pastor, traduz para nós. É como que se eu começasse a falar em inglês aqui, para alguém que fala esta língua entender, sem nunca ter estudado inglês. É como que se eu começasse a falar em japonês aqui, sendo que eu nunca estudei. Porque a Bíblia apresenta línguas idiomáticas e línguas estranhas. Língua estranha é essa que nós falamos, os pentecostais. Mas as línguas idiomáticas eram para que o evangelho fosse pregado a todo mundo. E Jesus diz, estes sinais vão seguir vocês. Vocês vão ter poder para expulsar demônios. Vocês vão falar em outras línguas. É como se ele estivesse falando, se no meio do caminho vocês encontrar um grego lá, vocês vão falar em grego com eles, vai falar do meu nome para eles. Se existisse japonês naquela época, se vocês encontrar os asiáticos, vocês vão falar em japonês, vai pregar o evangelho. Isto é sinais, isto é poder de Deus. Milagres extraordinários. E a Bíblia diz que não ficou só na palavra não. Jesus foi embora e de repente Pedro se levanta e começa a pregar. Pessoas começam a se arrepender. Pedro coloca as mãos na cabeça das pessoas, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. A Bíblia diz que sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos na igreja primitiva.
Aí eu quero fazer uma pergunta para você: para onde foi parar estes sinais? O que aconteceu com estes milagres que a gente não está vendo mais? Para quem mexe em YouTube, Instagram, você que tem acesso, todos nós temos, existe um grupo de líderes, de pastores, de teólogos chamados cessacionista. Cuidado com este nome, cessacionista. São um grupo de teólogos que pregam os quatro cantos que os milagres cessaram, que os milagres ficou na igreja primitiva, é só para aquele tempo, hoje não tem mais. Existem pessoas ensinando estas coisas. Aí eu te pergunto, será que eles estão certos? Será que os milagres foi só durante a igreja primitiva? Será que os milagres ficou restrito apenas aos apóstolos, a Jesus? Não. Por quê, pastor? Porque nós acabamos de ler. Jesus falou: estes sinais seguirão a igreja primitiva? Não. Estes sinais seguirão aos apóstolos? Não. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Os milagres não ficou lá atrás. Eu vim dizer que tem milagre na atualidade para a tua vida hoje. Eu vim lhes dizer que Jesus ainda faz milagre. Pastor, é a Bíblia que diz. Sim, é a Bíblia. Vamos para a Bíblia. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eu estou dando munição para vocês. Quando alguém chegar para vocês e falar: não, é só para a igreja primitiva, aí você abre Marcos 16, 17. Falou: não. Jesus falou que é para quem crê. Não, Jesus falou é para quem crê, é para quem crê, é para quem crê, é para quem acredita, é para quem tem fé, é para quem chega, pisa no território do inimigo e diz: você reinou aqui até agora, mas você pode sair da minha casa, você pode sair da minha família, você pode sair do meu bairro, você pode sair, porque Jesus chegou, a graça chegou, a unção chegou. É isso que Jesus está ensinando. Então eu quero provocar o raciocínio de vocês, para vocês entenderem o que houve com estes milagres. Tinha muito, parece que está acabando hoje. Tinha muito, parece que os milagres estão diminuindo. Parece que antigamente as pessoas ressuscitavam morto, hoje no máximo é uma dor de cabeça. O que está acontecendo, meu Deus? Para onde foi parar? O que aconteceu com os sinais? E eu vou dizer algo para os irmãos aqui. Eu não estou pregando isso para que a igreja, eu estou falando da igreja de Cristo, não estou falando dos irmãos que não se converteram ainda, não estou falando dos ímpios, estou falando da igreja, para quem é crente. Eu estou pregando sobre sinais, mas eu vou ensinar vocês que a gente não vem na igreja só atrás de sinais. Você vem na igreja porque você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A tua motivação não é sinais, a tua motivação foi os cravos nas mãos de Jesus de Nazaré. Mas é Bíblia que eu tenho que pregar, é doutrina bíblica. Milagre é doutrina bíblica, tem que ser pregado. Então, pastor, o que aconteceu que os milagres estão se acabando? Por que não tem tanto milagre mais? Primeiro, anota no teu coração: falta de fé, incredulidade. A falta de fé e a incredulidade é uma barreira para que milagres aconteçam nos dias de hoje. Por que, pastor, que não tem mais tanto milagres? Falta de fé, falta de acreditar. Mateus capítulo 13, versículo 58. Mateus capítulo 13, versículo 58 está dizendo: e Jesus, eu estou falando de quem, irmão? E Jesus não pôde fazer mais sinais naquele lugar por causa da incredulidade daquele povo. Ô irmão, eu estou falando de Jesus. Jesus chegou e falou: eu vou curar muita gente hoje, mas ele começou a ver que tinha incredulidade, ele não pôde mais realizar milagre. Você que está anotando, anota aí, é muito bom. Mateus 13:58. Não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Pastor, por que não tem tantos sinais mais? Incredulidade. A incredulidade é uma doença espiritual. A incredulidade é uma barreira espiritual. A incredulidade, irmãos, é como se fosse uma pedra de gelo no nosso coração e atrapalha a gente desfrutar de muitas coisas que Deus tem para nós na dispensação da graça.
A incredulidade atrapalha Jesus de fazer milagres no nosso meio. Alguém diz: pastor, mas Deus ele faz quando Ele quer. Sim, Ele é tão Deus que Ele colocou uma regra: eu faço milagre, mas vocês têm que crer neles. É por isso que o versículo lá onde nós lemos está dizendo assim: estes sinais seguirão aos que? Acabou. Pastor, e se eu não crer nos sinais? Eu sou um crente salvo? Pode ser, mas você nunca vai ver um sinal na tua vida. Aí você vai ser aquele tipo de crente natural. Qual que é o crente natural? Ele enfia a cara nos livros, e é bom ler, eu leio também, aconselho vocês a lerem. Ele enfia a cara nos estudos, mas não crê em nada. Tudo para ele, ele ficou cético, ele ficou incrédulo, ele não acredita mais em nada. Se a irmã começa a chorar do lado dele, ele já com a sua intelectualidade, ele olha e começa a zombar da irmã que está chorando. Se o outro está falando em línguas, ele já começa a olhar e falar: que coisa feia, olha, não era esse tipo de língua que os discípulos falavam não. Se o outro ali diz que recebeu o milagre, ele começa a colocar defeito. Por quê? Porque ele não crê, ele não acredita. E a Bíblia diz em Hebreus, escute isso, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, como é que eu faço para agradar a Deus? Tenha fé no teu coração, acredite que Deus pode fazer infinitamente mais do que você espera, infinitamente mais do que você imagina, para edificar a sua fé. Esses dias, o meu filho, ele estava ruim, e a minha esposa começou a dar um remédio para ele. Durante 10 dias ela tinha que dar esse remédio. Aquele remédio começou a fazer mal para ele, um remédio muito forte. O médico falou: tem que continuar dando o remédio. Estava a minha família na sala, brincando para lá, outro para cá. Aí eu fui lá, ponhei a mão na cabeça dele, orei, falei: Senhor Jesus, cura o Arthur, ele está com febre, ele não consegue comer, ele está vomitando. Fazia 2 dias que ele estava vomitando, não parava nada no estômago dele. Mas eu fiz uma oração eu vou usar uma expressão aqui, mas não existe oração fraca, tá? Fiz uma oração meia fraca. Aí eu saí dali e fui para o meu quarto, fechei a porta e botei meu joelho no chão e falei: Deus, eu tenho 2 filhos lá, maiores, que me vê pregar sobre milagres todos os dias, eu orando com Deus, sozinho, só contei para minha esposa, que me vê falando de sinais, e eu ponho a mão na cabeça do Arthur. Será que ele vai continuar do mesmo jeito? Saí do meu quarto, naquela noite teve um jantar lá em casa, alguns irmãos foram lá, esse menino acordou, irmão, sem tomar outro tipo de remédio, e aquele remédio que ele estava tomando não era para febre, era para desinfeccionar. Como é que é o nome do remédio? É tipo amoxicilina. O menino acordou, começou a comer, comeu bem, brincou para lá, correu para cá e ficou no outro dia bem, começou a comer bem de novo. Eu olhei e falei: olha aí, ó, Deus respondendo na oração. Deus ainda opera milagres, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma. Eu vim dizer para você: recebe esta palavra. Deus vai trazer fé ao teu coração, Deus vai trazer fé ao teu coração. Creia no que está escrito, creia no que está escrito. Creia. Pastor, a falta de fé atrapalha? Como atrapalha? Mateus 17, versículo 17. Os discípulos tentou expulsar um demônio, não conseguiu. Jesus olhou para eles e falou: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Os discípulos de Cristo, hein? Eu estou falando de Pedro, de Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, André, até Judas estava lá, Tomé, Alfeu, Bartolomeu, Matias, Mateus. Matias veio depois, né? Todos eles não conseguiram. Aí Jesus falou assim: por que eles perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio do rapaz? Ele diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Em outras palavras, até quando eu vou ter que resolver problemas que era para vocês ter resolvido? Ah, irmão, vamos falar, né? Tá só nós aqui, diga amém. Ô irmão, até quando? Tem problema que dá pra gente resolver. Não, você já saiu do primário espiritual já. Eu não estou falando para quem está começando, não. Eu estou falando para quem já faz tempo que está na igreja. Não, você tem autoridade para chegar na tua casa e falar: sai da minha vida em nome de Jesus, sai do meu quarto, sai da minha família. Eu não te aceito esse tormento aqui não. Jesus está dizendo: até quando eu vou resolver para vocês aquilo que vocês já poderiam resolver?
No tempo da graça não tem mais esse negócio, não. Eu tenho que pedir para fulano entrar em contato com Beltrano, para Beltrano entrar em contato com Deus, para Deus falar com Cicrano, para o Cicrano falar com Beltrano, para vir falar comigo. Não, você tem acesso ao trono da graça. É só você bater o joelho no chão. Você pode dizer: Deus, eu sou teu servo, Deus. A angústia quer me destruir, mas eu repreendo ela em nome de Jesus. O desespero quer me destruir, mas eu repreendo ele em nome de Jesus. A incredulidade quer me matar, mas eu repreendo ela em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus de Nazaré? Aí os discípulos: mestre, mas por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus falou: por causa da pequenez da vossa fé, vocês não tiveram fé. Aí ele diz assim: essa casta de demônio, casta é um tipo de demônio, é uma espécie de demônio. Casta não é legião, casta não significa milhares, casta é uma espécie de demônio. Ele diz: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Aí eu não entendi, então é o jejum e a oração que expulsa o demônio? Não, o jejum e a oração aumentam a sua fé. Quem entendeu, diga amém. Pastor, por que eu tenho que orar e jejuar? Porque você orando e jejuando, a tua fé é aumentada. Você entendeu? Aqui ó, eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus diz: por causa da vossa incredulidade. Esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, toda vez que eu coloco um propósito de orar e jejuar, a minha fé vai sendo aumentada dentro de mim. Aí você pode olhar para a montanha e falar aquilo que Jesus falou: monte, sai da minha frente, aleluia, glória a Deus, espírito vai embora, porque você tem fé. Não é apenas o fato do jejum que expulsa, não, o jejum aumenta a sua fé. O jejum te dá sensibilidade ao Espírito de Deus. O jejum te dá coragem. O jejum aumenta a sua fé. O jejum te dá força, te dá ânimo. Então, pastor, primeiro, por que os milagres estão acabando? Estão acabando por causa da nossa incredulidade. Pastor, e por onde é que vem a incredulidade? A Bíblia diz que a fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir o quê? Então, se a fé vem pelo ouvir, imagina e adivinha por onde que vem a incredulidade? Pelo ouvir também. Moisés falou assim para 12 espias: vão espiar a terra. Eles foram, sim ou não? Viram a terra, chegaram, voltaram 10, começou a falar um monte de coisa. Nós não vai conseguir tomar posse daquela terra não. Olha o tamanho daquele povo, olha o tamanho daquele gigante. A Bíblia diz que 10 pessoas conseguiu inflamar o coração de todo Israel. O povo ficou incrédulo. Quem que você está ouvindo? Não, pastor, porque agora eu descobri uma teologia tão poderosa, pastor. Ela é tão poderosa que a pessoa não acredita mais em nada, cai fora. Eu não estou falando contra a teologia não, tá, irmãos? Eu estou dizendo de um tipo de teologia, de um tipo de ensinamento. Aqui ó, é por aqui ó que vem a fé, e é por aqui que vem a incredulidade. Quem que você está ouvindo mais? Se você parar para ouvir a voz das pessoas que estão em sua volta, talvez seu coração vai virar uma pedra de gelo. Mas quando você parar para ouvir a palavra de Deus, a fé vai brotando no teu coração. A fé vai brotando no teu coração. Não pare para ouvir qualquer um. Não pare para ouvir qualquer uma. Não leia qualquer coisa. Não leia qualquer coisa. Pastor, me indica um livro bom. Tem vários, mas o principal é esse daqui ó. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí você vai da Bíblia para os livros, e não dos livros para a Bíblia. É daqui para lá. É aqui que molda a sua fé. É aqui que fortalece você, aleluia. É aqui que te dá graça para você vencer. Então, pastor, os milagres sumiu primeiro por falta de fé. Por onde que vem a falta de fé, a incredulidade? Pelos ouvidos. Aquilo que eu consumo demais, aquilo que eu escuto demais. Por que os milagres acabou? Porque nós viramos uma geração consumista, uma geração materialista. Nós acreditamos mais aqui, nós gostamos mais daqui do que de lá. Nós não paramos mais para ouvir a palavra de Deus. O consumismo, o secularismo, o mundanismo entrou na nossa vida, e a gente está ficando incrédulo. Não buscamos mais o reino de Deus.
e a sua justiça. Pastor, isso tem a ver? Tem. Olha o que Jesus falou, Lucas capítulo 11, versículo 20, ele disse assim: se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que como ele estava expulsando o demônio pelas mãos de Deus, o reino de Deus tinha chegado até aquele povo. O que isso significa? Aonde o reino de Deus chega, os demônios têm que ser expelidos, as doenças têm que ser expelidas, a miséria tem que ser expelida, a depressão tem que ser expelida, a angústia tem que ser expelida, porque o reino de Deus chegou. É Jesus que está dizendo. E hoje tem discípulo daqueles fariseus, viu? Os fariseus que estavam questionando Jesus, falou assim: você expulsa demônio por Beelzebu. Beelzebu era o principal dos demônios. Ele estava dizendo assim: o Senhor expulsa demônio porque na tua vida tem o demonião chefe. Olha o que estava falando de Jesus. E por que eles estavam falando isso? Porque eles não queriam reconhecer que Jesus era quem ele realmente era. Então, para não dar o braço a torcer, eles preferiram falar que era o diabo que estava agindo na vida de Jesus, do que reconhecer que era Deus. E lá vai um conselho: pastor, estou vendo um monte de milagre em tal lugar, em tal... Se Deus não te mostrou nada, irmão, tira a tua mão. Porque está cheio de gente falando aquilo lá, cuidado, hein? Pode ser demônio, toma cuidado com isso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão. Quando eles falaram que Jesus estava expulsando demônio por demônio, Jesus falou o que para eles? Quem peca contra o Filho tem perdão, mas aquele que peca contra o Espírito Santo não terá perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É quando eu atribuo uma obra divina ao diabo, só para não dar o braço a torcer. Eu não gosto daquela igreja, então aquilo ali é demônio puro. Cuidado. Deus te revelou alguma coisa? E se te revelou, tem base bíblica? Começa por aí. Revelou, mas tem um respaldo bíblico? Tem. Então aí você pode chegar lá e expulsar. Mas se Deus não falou nada, não põe a tua mão, não. Você não sabe quem que está lá. Os fariseus, para não dar o braço a torcer, falou que Jesus expulsava por demônio. Aí Jesus falou assim: se eu expulso pelo dedo de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. Quando a gente busca o reino de Deus, irmãos, os sinais vêm junto. Glória a Deus. Nós vamos voltar a ter sinais na nossa vida. Diga glória a Deus, diga aleluia e aplauda Jesus Cristo. Por que os milagres sumiram, pastor? Incredulidade. Segundo, motivação errada. Diga para o teu irmão: motivação errada. Eu não entendi, pastor. As pessoas que buscam o poder de Deus hoje buscam pela motivação errada. Sabe por que Jesus fazia muito milagres? Porque a motivação dele não era ser visto, era amor ao próximo. Como é que é, pastor? Sabe por que Jesus fazia muito milagre? Porque ele não queria ser visto, ele tinha compaixão pela dor do outro. Esses dias eu vi um camarada expulsando o demônio, ele foi expulsar o demônio, aí o demônio manifestando, aí ele começou a bradar lá e olhou para o câmera: tá filmando? Tá filmando? Você está filmando o que eu vou fazer aqui agora? Eu falei: Tanta gente: pastor, eu quero poder, pastor, eu quero curar, eu quero libertar. Por quê? Porque ele quer ser visto. Porque às vezes, não é todos, alguns, quer ser visto. Sabia que tem dom de servir? Ninguém quer. Dom de socorrer? Ninguém quer. É dom, está em Romanos. Está lá, dom de socorrer os necessitados? Quase ninguém quer. Não vou falar ninguém, né, que eu não posso generalizar. Quase ninguém quer. Por quê? Porque ninguém vê. Não tem microfone na mão, não tem câmera, não tem aplauso, não tem seguidor, não ganha nome, não fica milionário. Não, agora eu quero poder porque eu quero ficar famoso, porque as pessoas... Não, irmão, Jesus olhava para as pessoas e dizia: tenho compaixão da multidão, vou dar pão para eles comerem. Tenho compaixão da viúva de Naim, ressuscita filho da viúva de Naim. Ei, a motivação tem que ser o amor, o amor, o amor. Obreiros do Senhor, antes de buscar dom de curar, busque amor. Pastor, eu quero aprender mais sobre os dons. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Repito, 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Capítulo 12, Paulo vai falar sobre a diversidade de dons. E vai dizer: o Espírito é o mesmo,
mas tem várias operações. Uns curam, outros profetizam, outros têm visão, mas o Espírito é o mesmo. Capítulo 13, ele podia ter pulado para o capítulo 14, para ensinar como usar os dons, mas ele não vai, ele vai para o capítulo 13. E no final do capítulo 12 ele começa assim, ó. Ele termina assim, ó: vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Pode ler lá, no finalzinho. Aí você vai para o capítulo 13, qual que é o caminho mais excelente? Oh meu Deus, ele disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse toda a minha riqueza para os pobres e não tivesse amor, de nada valeria. Oh meu Deus, não adianta ter dom para ressuscitar morto, não adianta ter dom para arrancar o câncer na mão, se não tiver amor. Pastor, eu quero ver os milagres de novo. Busque amor de Deus no teu coração, aleluia. Nós temos que olhar para as pessoas e ter compaixão delas, misericórdia delas. Eu não aceito ela assim, eu não aceito ele assim. Aí você vai lá com fé, põe a mão e diz: Senhor, cura em nome de Jesus. A base é o amor. Mas hoje, irmãos, as pessoas estão buscando dons pela motivação errada. Hoje o evangelho virou um negócio. Hoje é lucro ser pregador, é lucro ser itinerante. Ah, se você tiver dom ainda, se você tiver dom de sinais, você sai da miséria para o luxo em 15 dias. Pastor, o senhor não tem medo de falar isso? Eu devo falar isso. Virou um negócio, virou um comércio. E Jesus já havia avisado: ó, vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar o enfermo, mas de graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Jesus não é contra o salário, porque ele termina dizendo: o obreiro é digno de seu salário, mas não vai cobrar para orar para ninguém. Só para nós aqui, você imagina você receber poder direto da mão de Jesus? Aí você sabe que você pode chegar para um morto e ressuscitar. Aí você olha para o pai do morto, o cara é milionário, coraçãozinho maligno. Fala: você quer teu filho de volta? Eu quero. Quantos que você daria? Ah, eu daria X. Aí você vai lá, Deus te deu poder, vai lá e ora, o menino levanta. Aí você começa a comer. Hoje não tem isso não, né? Graças a Deus. Liga para o pregador: quantos que é para você vir aqui? Irmão, eu não sou contra o pregador receber, porque eu sou pregador, eles me dão oferta, mas eles me dão porque eles querem, e eu não estipulo valor nenhum. Eles ligam para mim e perguntam: pastor Douglas, quantos que é? Eu já recebi, olha, eu escuto essa frase direta, minha esposa é testemunha: quantos que é para o senhor vir aqui pregar? Eu falei: irmão, aquilo que você quiser me dar. Mas alguns não. Eu já liguei, eu já mandei mensagem para alguns. E vou falar um valor aqui, e depois eu mostro o print se você quiser. 5 mil reais. Famoso, um cara muito famoso, muito bom, pregador, prega muito, no Brasil todo, fora do país. 5 mil reais. E se eu não me engano era 20% ou 30% na hora que eu estivesse ligando para ele, e o restante quando faltasse 2 dias para ele chegar. Mais 2 passagens, porque ele não anda sozinho, tá certo? Se ele anda com a esposa dele, as 2 passagens para ele vir, 2 passagens para ele ir, aonde ele vai ficar. Aí você faz as contas, quantos que dá essa brincadeira? O senhor é contra abençoar? Repito, não. Se a gente está chamando, a gente tem de obrigação de pagar a passagem do cara, a estadia do cara, e dar uma oferta para ele. Isso é bíblico, isso é bíblico. Agora, o que estão fazendo, aí Paulo fala: busquem o amor, porque o amor tudo suporta, tudo sofre. Eu já coloquei 15 reais de gasolina no meu carro, e eram os únicos 15 que eu tinha. Eu ia pregar em outra cidade, o carro na reserva, e o cara me dá a paz do Senhor, e Deus abençoe tua vida, e eu voltar com lágrimas nos olhos, porque eu não tinha, com medo do carro parar na estrada. Mas o amor tudo suporta. Pessoas ouviram o evangelho, pessoas se converteram aquele dia, o evangelho foi pregado. Busque o amor de Deus, os milagres vão voltar. Você pode erguer a tua mão e dar um glória. Pastor, incredulidade, motivação errada. E como é que eu faço para os milagres voltar? Fé e motivação certa. Voltar a pregar sobre milagre. Precisamos falar mais sobre milagre aqui. Precisamos, obreiros, pregadores, falem mais sobre milagres. Por quê? Porque a fé vem pelo... Aí quanto mais você ouvir falar de milagre, mais a fé vai entrar no teu coração. Fica de pé comigo, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago
Falou: tá alguém doente? Chame os presbíteros, unge com óleo e ora. A oração da fé não é o óleo ungido. O óleo ungido é símbolo do Espírito Santo. A oração da fé salvará o doente. Diga amém. Nós vamos fazer uma oração especial para você que está enfermo. Presbítero Sandro, por gentileza, unja a nossa irmã Edné, faz uma oração especial por ela, porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Se você tiver com alguma enfermidade e quiser que Ele ore para você, você só levanta a sua mão assim, Ele vai te ungir e vai fazer uma oração para a tua vida. Ele vai te ungir. Pastor, eu estou com dor, pastor, eu estou cansado, eu estou precisando de ajuda, pastor. Você vai receber a unção com óleo e eles vão orar pela tua vida e você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja continua em espírito de oração, porque milagres vão acontecer no nosso meio. Muitos milagres, muitos milagres, muitos milagres. Onde está em cima do mundo, não. Decida de uma vez o que vai fazer então. Chega de prometer e não cumprir, chega de falar e não fazer. Não é isso que Deus pede pra você. Pode de nada contra a maré, uma hora você vai se afogar, ou precisa assassinar a sua fé. Jamais repetindo o poder de Deus, Ele resolve todos os problemas seus. Basta você acreditar. Acredite, tenha fé, persevere no caminho que Jesus se pôs e não desista jamais, e não deixe nada pra depois. E se teus inimigos te alcançarem, Deus vem abraçando pra você passar, irmão. E se as águas não se abrirem, sabe que por Jesus eu confio em você, irmão. O Senhor não parede pra cantar. Acredite, tenha fé, persevere no caminho que Jesus se pôs e não desista jamais, e não deixe nada pra depois. Vale ver assim a porta, escute essa canção, não jogue tudo fora, irmão. O que Jesus morreu, mas não terceiro dia o Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, reacende a chama do avivamento, reacende a chama da fé. Senhor, dores, enfermidades, doenças, saia em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, meu Deus, aonde houver aqui alguém enfermo, seja fisicamente, seja na alma, saia em nome de Jesus a enfermidade. Talvez esta enfermidade é uma depressão, talvez esta enfermidade, meu Deus, é uma angústia profunda, é um desespero. Senhor, saia em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, a tua palavra acabou de ser pregada e a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Nós oramos agora pelos enfermos. Enfermidades, vai embora em nome de Jesus. Desânimo, vai embora em nome de Jesus. Frieza espiritual, vai embora em nome de Jesus. Senhor, resgata a fé da tua igreja, renova, Senhor, a fé do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.